pessoal, no intervalo regimental, quando a gente chamar para verificação de quórum, vira o mais rápido possível, porque a gente fica esperando, aguardando, porque não queremos começar a ordem do dia, porque isso implica em falta a vereadores que, inclusive, tiveram participando de toda a sessão, né? A gente procurar encurtar essa presença aí nos gabinetes, embora reconheça que o vereador trabalha muito em gabinete também. O vereador Johnny Eiras, com a palavra. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Senhor presidente, eu queria pedir autorização para o senhor, para o Celso poder passar uma... Perfeitamente. Slide lá para mim, por favor, Celso. Estou usando a tribuna hoje, senhor presidente, caros vereadores, para dar um ênfase de alguma dúvida que persiste sobre o UNACOM. Não é Hospital do Câncer, sim UNACOM. Então, a situação atual do projeto para a construção do UNACOM, eu estou com o histórico aqui, e gostaria que os seus vereadores prestassem atenção para ver como está o parâmetro que está persistindo dúvidas, então vamos tentar esclarecer. Que em 2010, dezembro de 2010, foi celebrado um convênio 681/2010 com o SES, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, no valor de R$4 milhões, cujo objeto primeiro é a primeira fase do UNACOM, tendo sido liberada até o momento R$600 mil que encontram-se aplicados sem movimentação, conforme extratos. No ano de 2010, foi solicitado aos arquitetos da Santa Casa alteração no projeto arquitetônico, tendo em vista a transferência da obra para outra área, situada na zona sul da cidade, cedida em cessão de uso pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Levando-se em consideração a topografia do terreno, a localização e o tamanho do lote, pouco pôde ser aproveitado do antigo projeto. Na elaboração do novo projeto, foi solicitado aos arquitetos a introdução de outros espaços que não existiam no projeto anterior, devido à distância da área em relação às instalações da Santa Casa, como, por exemplo, internação dia, setor de nutrição, centro de diagnóstico por imagem, unidade de emergência, sala de pequenos procedimentos, área para funcionários e motoristas de ambulâncias. Porém, houve o questionamento do custeio para a manutenção da duplicidade dos serviços para atender às portarias ministeriais, que exige a centralização dos serviços de oncologia no mesmo local, como, por exemplo, centro cirúrgico, UTI, laboratórios, agências transfuncional, ambulatório de urgência, quimioterapia, entre outros serviços necessários ao funcionamento de um hospital, conforme portaria 3535. Diante das dificuldades e das políticas federais de descentralização de serviços de oncologia, após reunião com a equipe técnica do Secretaria de Estado de Saúde de Minas, em 13 de 11 de 2012, foi definido como melhor local para a implantação da UNACOM o terreno em frente ao Hospital da Santa Casa. A partir deste momento, o projeto foi novamente reformulado, contemplando 4.421,51 metros quadrados de construção, numa área de 1.290,84 metros quadrados. O novo projeto contempla setor de radioterapia, ambulatório de adulto infantil, quimioterapia de adulto infantil e setores administrativos, RH, registros hospitalares de câncer, faturamento, serviço de arquivamento médico e estatístico, biblioteca para estudo, auditório e salas de reuniões, com parecer da aprovação da Diretoria da Infraestrutura Física, que foi aprovado. O projeto foi protocolado na Prefeitura em 18/4/2013 para análise e aprovação do setor e planejamento, sendo exposto no momento que o projeto excedia os parâmetros permitidos para o local. Sobre a orientação,
da Secretaria de Planejamento, o projeto foi submetido à CONDEFAT em 1/7 de 2013, uma vez que o CONDURT ainda não havia sido nomeado. Sendo assim, o hospital ficou aguardando a aprovação do projeto através de adiferendo e somente em 20/3 de 2014 tivemos a informação de que não seria possível aprovar o projeto por meio de adiferendo, que no mesmo teria que passar pelo CONDURT e pela Câmara Municipal. Foi celebrado em dezembro de 2013 o convênio 2370 de 2013 com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, no valor de R$6 milhões, cujo objeto é a segunda fase da construção do UNACOM. Considerando a complexidade do programa necessário para a construção da nova UNACOM, que contempla, além dos serviços já existentes, a introdução de novos serviços de radioterapia, quimioterapia e ambulatório infantil. O projeto arquitetônico excedeu parâmetros permitidos por legislações para a área em questão, sendo necessária dessa forma a aprovação especial, uma vez que será a área destinada a serviços de prestação de saúde à população. No dia 24 de janeiro de 2014, foi publicado o edital de licitação dos projetos, tendo sido realizado em 7/4 de 2014, portanto, ontem, a abertura da proposta de preços e homologado à empresa vencedora, que terá 60 dias corridos para entregar os projetos a contar da data da assinatura do contrato previsto para 10 de 2014. Após o recebimento dos projetos, a aprovação dos serviços do órgão deverá licitar a obra, que tem como previsão, no mínimo, 24 meses para a construção. Então, queria deixar claro aqui, senhor presidente e demais vereadores, a real situação do UNACOM, que muitas pessoas criticam, falam e pairam dúvida que seria um hospital. Não é um hospital, é um centro de atendimento, a unidade de atendimento das pessoas portadoras de câncer. Então, fica aqui, qualquer coisa, está aqui o próprio documento pela Santa Casa, está à disposição dos senhores vereadores, e a situação atual é essa. Eu gostaria de deixar bem claro aos senhores, para a gente poder caminhar no mesmo sentido, porque é que eu tenho para falar uma coisa aqui, senhor vereador, até, senhor presidente, nós devemos falar, demonstrar, expressar, mas acertar as ideias que sejam completamente diferentes das nossas. Conflitos ocorrem se nós insistirmos apenas nos que somos os nossos pontos de vista. Conciliemo-nos diplomaticamente. Devemos agir com tolerância e gentileza e não excitemos em decisões. Colaborar é fundamental para não criar atritos desnecessários em nossas relações diárias. Conversemos mais e entenderemos com as pessoas, mesmo que os conceitos sejam completamente diversos. Não devemos teimar naquilo que achamos considerarmos correto. Devemos ouvir o que as pessoas têm a dizer e compreender. E quero aproveitar também e parabenizar a 18º ano de aniversário do 29º Batalhão, que se correrá dia 10, depois de amanhã. Então, fica aqui o meu abraço a todos os componentes daquela batalhão. Muito obrigado, senhores. Obrigado, vereador Joneiras. Com a palavra, o vereador pastor Valdir Sementilli. Senhor presidente, secretário, vereador, vereadoras presentes, uma das coisas que me traz aqui, senhor presidente, eu tenho sentido incomodado com umas certas atitudes internas que nós já questionamos uma vez em relação ao título de cidadania e honra ao mérito. Eu acho assim que, uma vez que tem uma resolução, ela é para ser cumprida. A resolução, você pega, você indica a pessoa
e se estiver dentro daquela resolução, acabou. Os vereadores ficam à vontade de votar contra, porque é um direito de cada um. Por exemplo, a pessoa que eu indicar, não achar que não mereça, mas eu tenho uma resolução. Então, tem tido assim, eu tenho sentido, até o ano passado, eu não apresentei, em função desse meu incômodo, eu não apresentei nenhum homenageado, porque eu falei, eu não vou me submeter a ficar perguntando para os vereadores se aceita. Isso daí eu acho muito humilhante, uma vez que eu tenho uma pessoa que eu considero que está dentro da resolução, fica a liberdade dos vereadores votar contra ou a favor. Então, é uma coisa que tem me incomodado, senhor presidente, porque existe uma resolução, está aqui os parâmetros, né, tanto para título de cidadania, que é a resolução 717, que teve apenas uma nova redação 755, mas tem aqui todos os parâmetros. Passou pela interno, está cumprindo a resolução, eu acho que eu não preciso ficar perguntando para alguém, se eu colocar em votação, você vota, que fala, mas é constrangedor. Eu não vejo problema nenhum de chegar na pessoa que eu estou homenageando e falar para ela, infelizmente, os vereadores votaram o contrário. E a pessoa que votar ao contrário tem que assumir a sua postura. Né? Então, eu acho que isso tem me incomodado. Eu realmente, o ano passado, eu não fiz nenhuma homenagem em protesto em relação a isso, porque eu acho que, se tem uma resolução, eu acho que o negócio é seguir a resolução e a liberdade das pessoas votarem contra ou a favor. Né? Então, isso me incomoda, né? Então, por isso que até hoje, o ano passado, eu não apresentei e até agora eu ainda estou repensando sobre isso. A outra coisa que me traz aqui, né, é falar a respeito do Dia Mundial do Combate ao Câncer. Né? Hoje é dia 8, né, tem um panfleto distribuído pela VOC, quero cumprimentar a VOC, né, e sinto muito sensibilizado pela VOC, porque eu fui um dos fundadores da VOC em Poços de Caldas. Fui o primeiro secretário na sua fundação. Não pude dar continuidade, devido até às minhas atividades, que eram muitas, então não tinha como eu ficar dedicando muito a essa área. Mas é muito importante o panfleto que ele estava entregando nas esquinas, nos carros, muito importante, orientativo, né, que fala a respeito do câncer de mama, que tem cerca de 50 mil casos no Brasil. O câncer de próstata tem 69 mil casos no Brasil, isso identificados, que às vezes alguns ainda não apareceram. O câncer de pele tem 135 mil casos no Brasil, e o câncer de boca tem cerca de 14 mil. E dá todas as orientações. Então, eu acho que a maneira da gente prevenir é realmente recebendo as orientações, fazendo o diagnóstico precoce, porque realmente consegue ser atendido com maior eficiência. O mais, eu agradeço a oportunidade. Obrigado, vereador Valdir Sementilli. Com a palavra, o vereador Rogério Andrade. Senhor presidente, nobres colegas, hoje parabenizar a todos, né, que trabalham na área da saúde sobre o Dia Mundial do Câncer, as entidades. A VOC hoje, logo de manhã, entregando esse panfletinho, é uma coisa interessante, fazendo uma postura, mostrando para a população quais são os cuidados, o que tem que ser. Isso é muito importante. Acho que todos devem fazer isso. Jonei, espero que o ano que vem, ou no outro ano, a gente possa estar aqui comemorando a abertura do UNACOM no Dia Mundial do Câncer, porque essa história já está me deixando assim triste. Desde 2010 nós estamos falando, isso já virou Hospital do Câncer, já virou UNACOM, já virou não sei o que lá, e já virou não sei o que lá. Então, eu tenho certeza que vai sair, espero que saia nesses 24 meses, e Poços de Caldas precisa, a população precisa desse tratamento. Espero que saia, estou aqui torcendo, sou um dos que estão a favor. Na época, eu e a Regina questionamos muito, porque era um hospital do câncer, aí virou UNACOM, e aí já não era hospital mais. E alegações são que tem que ter um centro cirúrgico, lá tinha que ter centro cirúrgico e tal, e ali não vai ter centro cirúrgico, o paciente vai ter que passar no meio da rua para ir para o centro cirúrgico da Santa Casa. Então, tem algumas controvérsias que a gente precisa pensar nisso aí, precisa ver. Também, parabenizar os Correios, que hoje é o Dia Nacional dos Correios.
uma grande empresa que nós temos no Brasil, já foi homenageada aqui na Câmara, é uma empresa que, com a internet, com tudo isso, a gente achava que ela ia cair um pouco. Não, ela se adaptou aos mundos modernos e hoje é uma empresa que está aí concorrendo, vai concorrer pelo jeito até internacionalmente, ela tem tendência de expandir isso internacionalmente. Outra coisa que me trouxe aqui, hoje de manhã, ao ler o jornal, que eu já sabia disso, fiquei até contente que o Jornal de Poços, pelo menos, teve a dignidade de falar que o Conselho Federal absolve os médicos de Poços de Caldas e dando o parecer, ratificando a sessão do CRM de Minas Gerais. Pelo menos o Jornal de Poços teve a dignidade de escrever, é pequeno, não teve fotos, não teve nada dos meus colegas que foram punidos, e não apareceu nada, mas pelo menos eles puseram uma notazinha aqui. Os outros jornais que eu vi, eu não vi ninguém falar isso. Espero que eles também dêem a mesma divulgação, dizendo que eles foram absolvidos pelo conselho da classe deles. E aí vamos caber à justiça dizer se eles estão certos, estão errados, e isso é uma coisa que a gente vai. Agora falar um pouquinho da nossa cidade. A gente comentando sobre a limpeza, tudo, os matos, o Sansão já falou das pinturas, até das gramas, e hoje eu estive andando lá na Venceslau Braz, as gramas foram cortadas, o pessoal pintado, e as gramas jogadas no meio da rua, ninguém recolhe, e os caras pintando em cima disso. Então, sabe, é uma coisa absurda. Eu acho assim, vamos cortar as gramas, vamos recolher o lixo, vai deixar lá em cima, e aí isso é só passar. Então não adianta nada cortar a grama e deixar a grama lá em cima. Vai virar lixo, vai entupir bueiro, vai fazer tudo. Não está chovendo. Não, nós estamos rezando para chover. Eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que importar os índios lá da Amazônia para vir bater bumbo aqui para ver se chove, porque nós estamos passando uma parte triste aqui em Minas Gerais, em Poços de Caldas. Então, o que está acontecendo? Custa cortar a grama e varrer a grama? O Zequinha, que é tão atencioso, será que o pessoal está falando isso para ele? E falando disso também, lá a Pedro Galha, falar de novo, viu, Antônio Carlos, da Pedro Galha. Olha, é que a foto não saiu, mas o cara parou a moto, ele parou a moto encostada na calçada, o mato cobrindo a moto dele quase. Então você imagina, ali não tem jeito, é intransitável. Ali não tem, o pessoal tem que andar no meio da rua, não tem como, não corta, não faz uma calçada. Eu estou pedindo isso aí, o Antônio Carlos já sabe disso, o Lical sabe disso. Há quanto tempo a gente está pedindo? Custa passar uma máquina e limpar ali a calçada e jogar um pichezinho desse, lama asfáltica que eles falam, custa jogar para o pessoal andar ali, para ir para acesso ali, é um lugar de acesso, pessoal trabalhador de manhã cedo. Então, será que poderia ter uma atenção? A gente precisa ter isso. Não adianta nada cortar e deixar o lixo, vai entupir bueiro, depois nós vamos ter problema mais para frente. Então, uma atençãozinha, será que isso é uma coisa que não dá para corresponder? E também, agora eu queria parabenizar o Demutran. Ele está tendo umas ações de trânsito. Eu espero que dê certo. Eu não sei se tem estudo, se não tem nada. Mas pelo menos você está vendo algumas mudanças, que está trabalhando, que está fazendo, está tentando melhorar Poços de Caldas. Eu acho que pelo menos isso já é uma boa vontade. Porque antes a gente não tinha nada. Pelo menos hoje a gente já está vendo ruas pintadas, já está começando a melhorar, já estão começando a fazer. Eu acho que nós temos que modernizar o trânsito, coisa que eu sempre falei. Já tem hora que tem que ter ruas que tem que ter versão de mão em Poços de Caldas por causa do trânsito, porque o trânsito está muito complicado. Então, às vezes, você inverte a rua naquele horário, você vai melhorar. É o que está acontecendo em São Paulo, em cidade grande. A rua é larga, você põe meia rua, muda o sentido naquele horário do trânsito caótico. Então, você pode melhorar muito o trânsito de Poços de Caldas. Eu espero que eles continuem e estejam fazendo isso baseado em estudos, e não no achômetro, como a gente sempre viu aqui em Poços de Caldas. Ou segundo o morador da rua, segundo o proprietário da loja, segundo o proprietário do hotel, segundo o proprietário do supermercado. A gente precisa ver. E pedir para eles, dar uma olhada ali naquela região do mercado ali, do supermercado de São Michel ali, é um lugar, o trânsito ali, 5 horas da tarde, é caótico, caminhão parando, vaga parada lá, com objetos para o carro não estacionar, o carro para entrar no estacionamento do São Michel, ele para em fila dupla, aí ele para o trânsito todinho, o cara está entrando. Então, isso é uma coisa que precisa ser vista. E falar que hoje está tendo da Secretaria de Saúde sobre o projeto de pré-natal
está fazendo uma capacitação dos profissionais, hoje e amanhã, para a gente entrar na rede cegonha, trabalhar direitinho dentro dos padrões. Até que, enfim, a Prefeitura está fazendo um curso de capacitação para a gente poder fazer isso. Espero que, com isso, a gente consiga ter um atendimento à mulher grávida lá do PSF e ela ser bem atendida até na hora do parto. Que isso que é importante, a gente tem que ter uma sequência do atendimento da gestante. E ela não ser picotada, ficar pulando e sem ter continuidade. Eu espero que com essa capacitação a gente consiga atender a mulher lá no PSF e ela chegar na maternidade sendo bem atendida e todos com uma conduta única. E a gente conseguir resolver isso. Humanizar o parto, tratamento no pós-parto, as crianças, tudo isso a gente tem o ideal que consiga. A Regina sabe disso. Quantas mães chegam lá com a criança, não sabem nem o que vai fazer com a criança, né? Não foi orientada. Isso faz parte do pré-natal também. Tem que ter um acompanhamento, principalmente meninas novas, 14, 15 anos que estão grávidas aí, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um preparo para isso. Então, parabenizar a Secretaria de Saúde, que pelo menos agora está saindo um curso de capacitação dos profissionais. Então, eu espero que isso continue e vá cada vez mais, porque é o único jeito de a gente melhorar a saúde em Poços de Caldas é a capacitação dos profissionais que trabalham na área. Porque senão a gente não tem, porque você tem que ter um protocolo, uma linha de atuação, desde a base até o final. Então tem que ter todo mundo falando a mesma língua. Então, parabenizando. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rogério Andrade. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos acompanham aí pela rede, pela internet, eu queria inicialmente, presidente, mostrar algumas fotos aqui que na semana passada ficaram faltando. Aí a Rua Caldazita, no Jardim Kennedy, o trabalho feito por aquela empresa já famosa em Poços de Caldas, né, que foi inclusive citada numa comissão de inquérito aqui, a chamada CEI do Asfalto, na legislatura passada, jogando o material ali de qualquer jeito, não se preocupando em fazer um serviço à altura, numa rua, né, que é a Rua Caldazita, que vários colegas conhecem aqui, não estava tão ruim assim, não. Eu até vou mostrar, se tudo correr bem na próxima semana, algumas ruas do bairro São José, Rua Diná Alves Miglioranzi, que está em estado precário, a Rua Mariana, e outras do bairro São José, onde a população tem enorme dificuldade. Olha só, isso aí é um descalabro, né? Isso aí é jogar dinheiro público fora, sinceramente, tá vendo? Joga de qualquer jeito, sujeira e tudo mais, e dá para ver que o piso asfáltico ali dava para aguentar mais um pouquinho, né? Tem ruas na cidade em muito pior situação do que essas aí do Jardim Kennedy, onde a população ficou extremamente contrariada e revoltada com o trabalho dessa empresa que, estranhamente, na minha opinião, até hoje continua trabalhando, né, para a prefeitura, recebendo dinheiro do povo. Lamentável. Queria também falar dos Correios, vereador Rogério. Eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente, porque os Correios realmente não contam, mas em Poços de Caldas continua ainda a situação de vários bairros, ruas antigas até, onde não chega o serviço dos Correios. Ali mesmo, perto do posto de saúde São Jorge, não chega. Os moradores não recebem correspondência. Bairro Vila Matilde, até agora também não. E outros mais, lá no Aroeira, né, vereador Paulo Eustáquio? Campo das Antas, Correios não está chegando. Lembra? Na legislatura passada, eles estiveram aqui, acho que nós convidamos para vir aqui numa oportunidade, aí eles alegaram falta de pessoal, haveria um concurso, depois esse concurso foi cancelado por algumas irregularidades. Então eu estou acreditando, concordo que os Correios têm realmente um serviço bom, mas em Poços de Caldas está precisando melhorar. Eu queria também falar que hoje, conversando com alguns comerciantes, eu fiquei deveras preocupado, viu, vereador Maria José, que a senhora que é da área de economia. O movimento, pastor Valdir, no comércio de material de construção, um item aí, caiu assustadoramente nos últimos dias. Se eu tiver errado,
eu peço desculpas, mas caiu e muito. E a notícia que vem aí agora, um aumento de 10% no preço do cimento, preocupa ainda mais. Então, o movimento teve uma queda aí na faixa de 30%. Então, é algo que preocupa. E eu não sei aonde que está aquela inflação que está controlada e tudo mais. A CEMIG já deu um reajuste de energia elétrica aí. Sem contar aquele, mais de 15%, né? Aquele reajuste que virá futuramente aí, que só não vem agora, tanto de gasolina como de combustível, porque estamos no ano eleitoral. Né? Em outros tempos, eu me lembro que o combustível aumentava, às vezes aumentava na véspera da eleição, e era um Deus nos acuda. Agora estão adiando, e a situação vai ficando complicada. No comércio em geral, a população já está começando a sentir, porque o que comprava com a cesta básica com determinado valor já não compra mais. Aumentou tomate, verduras, legumes, feijão, subiu de preço. É algo que preocupa numa cidade que perdeu uma grande empresa, que é a Alcoa, que para muitos está sendo chamada de madrasta da nossa cidade. E eu queria deixar bem claro também aqui a minha posição contrária, publicamente, à notícia divulgada aí na imprensa, de que a Prefeitura pretende assinar o contrato com a empresa Visa Engenharia e Equipamentos de Engenharia de Belo Horizonte. A gente tem conhecimento aí, recentemente houve uma paralisação dos lixeiros, da empresa que atualmente presta serviço. O pagamento está atrasado da Prefeitura para essa empresa, que gira hoje em torno de R$297 mil. Nós não sabemos qual valor por qual valor que a Prefeitura quer contratar, quer assinar um contrato com essa empresa. Tem informações extraoficiais de que seria na faixa de R$2 milhões. Se está atrasando 300 mil e 2 milhões. E eu pergunto, por que não contratar ou abrir uma licitação para contratar uma empresa só para limpeza, só para cortar mato, que está incomodando aí em vários pontos? Para que juntar as duas coisas? Porque é claro, vereador Paulo Eustáquio, uma empresa que vem aí para coletar lixo, para varrer, para cortar, ela tem que ter uma estrutura maior. Talvez em Poços de Caldas nós não tenhamos mesmo uma empresa desse porte, com essas características. Mas uma empresa para cortar mato aqui tem. Ou em outra cidade tem. Por um período limitado, por um período determinado, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, resolve o problema, o ano que vem volta novamente nessa época de seca e corta o mato. E nós temos uma convocação aqui da senhora secretária, que tomou a decisão de admitir dar sequência na licitação, mesmo que essa empresa ganhadora tenha sido identificada aí com várias situações de irregularidade, e a gente quer saber quando é que a secretária poderá vir aqui. Assim como eu também gostaria de saber do senhor presidente depois, quando é que nós teremos a possibilidade de contar aqui com o senhor João Deon, nesse caso da contratação da empresa de advogados, que foi trocada, né, e agora parece que está num processo final também. Então eu acredito que o ideal seria que esse procedimento fosse suspenso, para que a Câmara primeiro tivesse, né, as suas convocações atendidas. Eu estava vendo agora há pouco uma notícia na internet aí durante o intervalo. Ex-presidente Lula fala que o PT tem que partir para cima, no caso da CPI da Petrobras. Acho que tem que partir para cima de quem comprou a refinaria de Passadina, que os belgas pagaram 42 milhões e depois saiu para nós por mais de 1 bilhão. Isso que eu acho. Muito obrigado pela atenção a todos. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador Maria José. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, vereadoras, senhores presentes. Bom, realmente,
Taxa de juros Selic 11% ao ano, mais um aumento. Taxa de juros é aquela que referencia os juros que o governo vai precisando de dinheiro e os banqueiros não querem que eles paguem mais para que eles possam emprestar mais dinheiro. A inflação realmente está atingindo a meta e está muito preocupante, porque só temos 4 meses desse ano. Nós temos Petrobras aí com a Passadina, o gasoduto lá no norte, lá na Amazônia, que tinha de custar 2 milhões e 400 e está custando 4 bilhões. Nós temos também contratos sem licitações da própria Petrobras de mais de 90 bilhões de reais. Então, nós temos muitos problemas. Temos também a viagem, né, do vice da Câmara aí, que até se afastou, porque fez uma viagem num helicóptero, que ele não sabia que era do doleiro, e o CEF, que está aí sendo julgado por uma série de crimes. Aumento de luz mesmo, na região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Em Minas, a CEMIG vai repassar 14,6% de aumento, sim. Já está aí nos jornais, já está aí publicado para todo mundo. Mas é interessante, porque o governo pegou um redirecionamento de um dinheiro que ele tinha para aquilo que chama-se Conta de Desenvolvimento Energético, e que cobre todos os programas sociais, inclusive o Luz para Todos, e também pagamento para as concessionárias, pegou parte desse dinheiro para poder pagar termoelétricas, porque estamos numa seca, numa condição muito complicada mesmo de energia, e com isso ele evitou o aumento da energia agora, né, até que passe o pleito aí, eleitoral. E é uma coisa que não podia ser, porque o dinheiro é público e vai sair do bolso depois de todos os brasileiros. Não vai sair do bolso só do governo que foi eleito, ou dos governos que forem eleitos, de todos. Mas posso falar uma coisa muito boa. Milagrosamente, chegou no Senado Federal, agora primeiro no Congresso, né, primeiro para os congressistas, para os deputados, e depois para o Senado, chegou uma PEC sobre um programa de metas para cidades sustentáveis. Porque todo mundo fala, qual é o modelo de desenvolvimento sustentável? Ninguém sabe. Fala, nós temos que desenvolver a educação. O Brasil anda com uma educação ainda, níveis, né, do chamado terceiro mundo, apesar de todos os avanços, nós não conseguimos, temos dificuldades na saúde, temos dificuldades em tantas áreas de logística, de infraestrutura. Né? É um país grande, diverso, nós sabemos disso. Paul Singer já dizia, né, nós sempre estamos nos dois Brasis, o Brasil rico e o Brasil pobre. Sempre tivemos essas condições. Mas chegou essa PEC de emenda constitucional que vai obrigar os governos federal, estaduais e municipais a ter um programa de desenvolvimento sustentável. E isso eu estou falando porque eu quero lembrar o nosso prefeito, doutor Heloísio. Antes da eleição, todos os candidatos assinaram lá na OAB, junto com a Rede de Cidades Sustentáveis, um acordo de que haveria esse trabalho dentro de indicadores de desenvolvimento sustentável. E até agora nada foi feito. Eu já fiz N pedidos, porque na nossa lei orgânica consta um plano de governo e metas, mas já veio uma resposta que isso é só se o prefeito quiser ou não. De qualquer maneira, agora a notícia é boa, porque entre dia 7 e dia 11 de abril vai ser, essa PEC chega e já é repassada para o Senado, e podemos ter aí notícias rapidamente de que isso vai mudar nesse país. Então, estamos pedindo até vocês todos que tenham aí seus congressistas, que enviem os seus e-mails, quem nos assiste pela internet, né, para que eles possam aprovar com muita brevidade, porque este é um dos poucos modelos que as cidades, principalmente localmente, que nós vamos conseguir sair. Porque é muito complexo um modelo de desenvolvimento lá em Brasília para Poços de Caldas. Nós precisamos ter o nosso modelo. E como isso? Levantando os indicadores da cidade. Já foi dito aqui por mim que a Associação Pró-Sustentável, por meio de um trabalho com as universidades Pitágoras, Unifal,
e a PUC, fizemos um levantamento de 2011 a 2012 de 100 indicadores em áreas como saúde, educação, segurança, de Poços de Caldas, dados oficiais, por favor, todos obtidos oficialmente. Não é nada do que diz ou que ouviu-se falar. Não é? Carta foi enviada à polícia para dizer quantas pessoas morreram no trânsito disso. Obtenção na Secretaria de Educação, quantas crianças foram? Na Secretaria de Saúde, quantos que receberam determinado tipo de medicamento? Dados oficialíssimos, mas parou tudo. Doutor Heloísio nos prometeu receber com uma turma, aproveito a presença do secretário de governo, Fernando Poço, aqui, né, com uma equipe, e nós não tivemos ainda essa resposta. Uma pena, porque é um modelo que direciona o desenvolvimento sustentável local, porque é onde mostra as brechas dessa cidade, não é? Os buracos, como a gente diz. Olha, o que é que se pode fazer aqui? Como se pode repensar um planejamento para essa cidade? E isto feito tudo gratuitamente. São 100 indicadores, senhores, não são poucos, não. Não são poucos. Não é? Então, esse modelo precisa realmente chegar e fazer com que o nosso prefeito faça valer esse acordo que ele assinou lá na OAB, para que Poços de Caldas realmente saia de todos esses sentimentos que nós estamos assistindo, seja quando Antônio Carlos fala, seja quando eu falo da economia nacional, não é? Para que Poços, de repente, não possa ser uma ilha, jamais, de forma alguma, mas que ela possa dirimir bastante todos esses difíceis problemas que nós vamos ter de enfrentar, como todos os demais brasileiros. Quero mandar um aviso pelo governo do Estado de Minas Gerais, recebido um ofício aqui, né, via um e-mail aqui, de que, novamente, o presídio vai estar sendo previsto para julho deste ano, 2014, com 300 dias para construção. Então, eu já estou dizendo que é aviso do governo do Estado de Minas Gerais. E, por falar neste aviso também, estou cobrando aqui, cadê o nosso fórum? Cadê o projeto do nosso fórum? Né? Já precisávamos ter esse projeto, porque fizemos todo aquele trabalho, todo aquele empenho, inclusive da situação e da oposição, juntas, para que nós pudéssemos aprovar um novo local, e até agora nós não vimos esse projeto, essa previsão do nosso fórum, do nosso novo fórum, lá onde foi escolhido o local. Vamos aguardar, quem sabe essa resposta venha ainda esse primeiro semestre, porque Poços de Caldas precisa e merece esse novo fórum. Obrigada. Obrigado, vereador Mário José. Com a palavra, a vereadora Regina Ciotti. Senhor presidente, caros colegas, colega vereadora, quem nos assiste, presentes, quem nos assiste pela internet, primeiramente eu gostaria também de somar aqui a minha voz, a do vereador Rogério Andrade, em relação ao Conselho Federal de Medicina, aos nossos colegas que foram vamos dizer, avaliados pela Comissão de Ética, todo o procedimento que eles realizaram e foram aí absolvidos, né, corroborando com a decisão do Conselho Estadual de Medicina de Minas Gerais, CRMMG. E também eu esperaria que houvesse uma divulgação, pelo menos equânime, em relação quando aconteceu a prisão, né, dos médicos. Então, agora está na mão da Justiça para que dê o encaminhamento dentro dos preceitos jurídicos, né? Mas fica aqui a minha colocação. Gostaria de lembrar que ontem foi o Dia Mundial da Saúde, né? E, paradoxalmente, hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer, né? Lembrando, né, que a saúde, segundo a Organização Mundial, é um equilíbrio, uma harmonia entre físico, mente, espírito e vida social. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente nunca pode pensar que saúde é somente doença do corpo, né? Podemos ter doença da alma, do espírito e estarmos totalmente em desequilíbrio. Falar um pouquinho do câncer,
porque é uma coisa que está realmente preocupando muito, né? Não só o Brasil, o mundo todo. No Brasil, gente, em 10 anos, segundo o IBGE, o estudo que foi realizado, em 10 anos será a primeira causa de morte. Hoje, a primeira causa de morte natural são as doenças cardiovasculares, infarto, anginas, hipertensão, né, acidentes vasculares cerebrais, com todas as suas sequelas. Em 10 anos, vai ser a primeira causa de morte. Essa já é a previsão. E também de 14 milhões, hoje, de pacientes com câncer, vai para 22 milhões. Por que nós temos que trabalhar essa questão? Porque a prevenção é fundamental. As políticas públicas para a prevenção, e principalmente para a detecção precoce, é o que pode mudar essa estatística, essa previsão de estatística em relação ao câncer. Então, as políticas públicas, elas têm que ser voltadas, não tem saída, professor Flávio, a não ser a questão da educação, da informação, da prevenção, de políticas públicas que o governo, todos, o que seja estadual, da União, municipal, tem que se voltar em relação à prevenção do câncer. Porque o que acontece hoje, que infelizmente, existe um índice muito grande do câncer, já em fase avançada, em que o prognóstico praticamente fica fechado, né? Além de haver uma mutilação muito grande. E aqui nós vamos falar, maior prevalência de câncer que nós temos é o câncer de pele, né? Câncer de pele. Depois, no homem, em segundo lugar, isso de uma maneira geral, o câncer de próstata, e na mulher, o câncer de mama, que são 2 cânceres totalmente preveníveis, totalmente preveníveis. Então, eu quero aproveitar esse momento para pedir, e eu queria agora pedir para que todos nós, assinássemos um anteprojeto da semana Outubro Rosa, do mês Outubro Rosa e do Novembro Azul, né? Que foi um projeto que está tramitando aqui na casa e que já foi dado por inconstitucionalidade e que voltou para as minhas mãos. Então, eu queria fazer aqui que nós pudéssemos juntos, todos nós, 15, fizéssemos um anteprojeto e encaminhássemos ao senhor prefeito para que ele faça essa política importantíssima diante da estatística. Está aqui essa proposta, porque aí não vai haver aspecto político, é vereador tal, vereadora tal, que não é isso o mais importante. O mais importante é que se crie realmente essa cultura na busca da prevenção de tantas mulheres que hoje estão sofrendo mutilações e morte por câncer de mama, e homens também sofrendo e morrendo por câncer de próstata. E a proposta da semana, do mês, aliás, são desenvolver durante o mês todo políticas de conscientização o tempo inteiro. Então, fica aqui essa proposta. Eu estou retirando o projeto como projeto, porque não vai mesmo ter condição de prosperar. Embora existem outras semanas que nós aprovamos aqui nessa casa, Semana do Meio Ambiente, uma série de semanas que o senhor se lembra, mas como a intenção é realmente que as coisas aconteçam, então eu vou fazer essa proposta para os senhores de nós fazermos junto esse anteprojeto, junto, porque eu acho que é uma política pública muito importante para ser instaurada aqui no município de forma oficial, né? Então eu vou dar esse encaminhamento e vou encaminhar todos os vereadores para que todos assinem, e aí eu acho que fica bem complicado o prefeito não aceitar uma Câmara Municipal propondo políticas públicas de prevenção. A outra situação que eu quero aqui me reportar é em relação aos pedidos de informação, senhor presidente. Olha, hoje a Juliana me passou, são tantos pedidos, tantas coisas, que a gente acaba se esquecendo, tantas atividades. Imagine, os senhores, que eu fiz um pedido de informação, estou aprovado aqui pela Câmara, portanto, um pedido de informação da Câmara Municipal, em relação
a questão do uso da marca Coca-Cola, vocês se lembram disso, na decoração natalina, né? E até o presente momento, nada, nenhuma resposta, nada, né? O fim do prazo foi dia 10 de fevereiro, fizemos levantamento, nem solicitei, nem reiterei, porque realmente acabei até me esquecendo desse pedido de informação. E também fica aqui, mais uma vez, o protesto, porque isso eu acho que é um desrespeito conosco, os vereadores. Nós fizemos um pedido de informação em relação às ações trabalhistas, isso já foi para a imprensa, e não chega a resposta. Então, utilizando dos nossos meios legais, eles estão encaminhando ao promotor público, porque nós estamos aguardando, nós fizemos a solicitação, já pedimos, já reiteramos, eu não tenho mais opção. Eu disse aqui no plenário que não é essa a intenção, a gente não quer criar conflito, não queremos nada disso, mas eu não estou vendo outra saída. Se já teve informações até para os jornais, por que não encaminham essas informações para a Câmara Municipal? Que é um pedido desta casa, né? Então, infelizmente, eu não vejo mais a saída, nunca fiz isso em relação a pedido de informação, também nunca houve uma demora tão grande, e isso para mim é um verdadeiro desrespeito, com todos, apesar de ter o maior carinho até pelo Dalmo, que é uma pessoa que sempre nos atende com bastante atenção, mas eu acho que nesse aspecto está havendo uma falha. Vocês vão de concordar comigo que houve já uma tolerância bastante grande em relação a esse importantíssimo, eu acho, pedido de informação, para que a gente tenha esse mapeamento em relação às ações trabalhistas, que é uma coisa que preocupa muito, porque não deve, a situação deve estar bastante complicada, e me parece que tem a tendência a complicar mais ainda. E isso nós estamos falando de dinheiro público, nós não podemos admitir pessoas ganhando 50, 60 mil reais, e outras que eu estou sabendo que vão também ganhar ações, já está sendo determinado que o município pague. O povo não merece isso, gente, não merece. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Regina Cioffi. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores demais presentes. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala aqui em relação aí à discussão, né, como o vereador Rogério Andrade manifestou aqui, o Hospital do Câncer, ou depois o CACOM, ou o NACOM. Só para destacar a importância disso, as informações que o vereador Johnny levantou aqui na sua fala, isso nós já tínhamos conhecimento, né, que a primeira foi liberado um valor de 600 mil, foi dividido o projeto em duas fases. A primeira fase, a liberação de 4 milhões de reais, e a segunda fase, o restante de um projeto que tem um montante total de 10 milhões de reais. Mas a preocupação, vereador, e até depois, se Vossa Excelência puder esclarecer um pouco mais, porque fiquei meio confuso aqui, eu até comentei com o vereador Dr. Rogério. Vossa Excelência falou dos projetos, da licitação para a elaboração do projeto, falou para a licitação para a elaboração para a execução das obras, mas também falou da Câmara Municipal. De fato, eu fiquei meio... Eu não compreendi na hora ali a sua posição, que havia uma dependência para efetivar essa ampliação da Câmara Municipal. Então, eu fiquei até meio confuso em relação a sua fala aqui. Mas para destacar, vereador, que a nossa obrigação aqui, Vossa Excelência sabe disso, você acompanhou uma boa parte aqui, que Vossa Excelência teve a oportunidade de estar aqui conosco aqui na legislatura passada, em um certo período, e volto a afirmar novamente, né, nós tivemos aí grandes embates aqui nessa casa, grandes discussões acaloradas em relação ao anúncio que foi feito, não por mim, não pelo vereador Rogério, não pela vereadora Regina, mas que foi feito junto ao governo do Estado, junto à direção da Santa Casa, junto com o Executivo Municipal, pontuando aí a construção de hospital na região sul da cidade, através de um convênio com a Santa Casa de Poços de Caldas. Isso foi discutido muito aqui, de uma forma até muito acalorada, muito desgastante, mas o que nós queremos, vereador, é ampliação.
O que o povo quer é a execução da obra. O que o povo quer é que as coisas passem a funcionar. É isso. O que nós não podemos, desde 2010 está nessa discussão, vereadora Regina, mas a gente não tem uma posição concreta, efetiva. Se veio, tirou foto, anunciou, tudo bem, ok, liberou 600 mil, e o restante? Como é que fica? Aí liberou mais 900 mil, ou R$1 milhão, e aí o restante? Como é que fica? São 10 milhões de reais para uma obra muito importante para a população, não só de Poços de Caldas, mas também da região. Então é essa que é a nossa cobrança. O Estado sim, porque nós estamos passando de um governo para outro governo e não teve a efetivação de fato daquilo que foi prometido para a população de Poços de Caldas e região. Então é essa que é a nossa cobrança e vamos continuar cobrando, não há dúvida em relação a esse compromisso que o Estado assumiu com o nosso município. Mas o papel nosso é cobrar para que as coisas funcionem. Então eles precisam dar resposta rápida, porque a saúde não pode esperar. Ela precisa de uma resposta rápida, efetiva para a população e para aqueles cidadãos que passam por um tratamento, que precisa aí de uma ampliação de um espaço físico, que precisa de mais profissionais, como o vereador Rogério falou, né? Se for discutir a questão também estrutural, porque centro cirúrgico não vai ter lá, é do outro lado. Só se criar, de repente, um corredor, não sei como é que vai ser ali, de repente alguém precisar fazer uma internação emergencial, urgente, ali nessa casa, né, vereador? Porque você não está criando um prédio unificado. Então, que fique registrado novamente aqui, a nossa preocupação é com a efetivação, de fato, dessa importante obra para o nosso município, que foi um compromisso assumido em 2010 para a Poços de Caldas. Então, essa que é a nossa cobrança. Então, nós vimos muitos desenhos, muitas plantas, muitas propostas aí, mas até hoje a gente não viu a efetivação de fato desse importante empreendimento para a população do nosso município. Eu também queria manifestar, senhor presidente, em relação aqui a solos, nós recebemos um comunicado aí do Executivo Municipal, citando aí, né, os responsáveis por essa instituição que gerenciou o PSF no ano de 2007, 2008 e 2009 em nosso município. E uma empresa fantasma, senhor presidente, que atuou no Rio Grande do Sul, que atuou no interior aqui de São Paulo, mas que desapareceu. E desapareceu, e foi comprovado que essa OCIP, que teve aqui o vereador Paulo Ostar, que estava aqui, Vossa Excelência se recorda, uma bela manhã que nós estávamos aqui nessa casa, Vossa Excelência, a vereadora Maria Cecília, que fomos um sujeito representando o tal instituto, tentou intimidar a nossa atitude aqui, Vossa Excelência estava junto, inclusive o próprio presidente, na época, Marcos Tony, se posicionou por escrito aqui ao Executivo, pela atitude do representante dessa OCIP, mas demonstrou a nossa atitude nessa casa, que a gente estava correto, senhor presidente. Mas agora o desafio é outro. O desafio não é só notificar esse sujeito, não. Mas o desafio é fazer com que as pessoas que ordenou, as pessoas que foram responsáveis por esse valor, de mais de 7 milhões de reais, devolvam esse dinheiro aos municípios. Aluguel absurdo, senhor presidente, de computador, que dá para alugar uma casa. Aluguel de computador. Remodelação de espaço físico. Consultoria para remodelar espaço físico. Cada absurdo que nós vimos no levantamento que nós fizemos. Então agora a briga é outra. A briga é para que se possa devolver esses 7 milhões aproximadamente à saúde do município, para que se possa investir em melhor qualidade de saúde de Poços de Caldas. Mas também, senhor presidente, eu queria comentar aqui, é interessante, tudo que se é bom se copia. E eu fico feliz, porque eu vi algumas pessoas que me antecederam aqui preocupar com a Petrobras, que eu acho que é legítimo, porque é um patrimônio de cada cidadão brasileiro. É um patrimônio que pertence ao povo brasileiro. Mas eu fiquei interessante que há uma discussão de algumas pessoas que me antecederam, uma preocupação que é legítima. Mas aí, senhor presidente, eu fiquei pensando, nós estamos chegando aí próximo a um período eleitoral, mas aí eu vi em São Paulo, nós tivemos em São Paulo agora, um projeto que eu vou cumprimentar o governo de São Paulo. O Mais Médico em São Paulo, senhor presidente, foi criado. O Mais Médico em São Paulo. Então isso é uma demonstração clara que o governo federal
está na linha certa. E o senhor não vê se falar tanto aqui, senhor presidente, da saúde, de acesso à universidade, o senhor não vê falar de políticas públicas de inclusão social. Sabe por quê? É porque o nosso país cresceu demais nesses últimos 10 anos. Esse governo que está lá, que iniciou com o presidente Lula, ele preocupou com as pessoas que não tinham direito a ter uma vida digna. Isso sim, foi o avanço que se teve nos últimos 10 anos. Prova disso foram os avanços na agricultura familiar do Brasil que se teve, preocupado com o homem do campo nas diversas regiões do nosso país. Mas então é interessante essa discussão para se perceber. Temos que discutir sim Petrobras. Inclusive a CPI foi aberta. Se tiver alguém errado, tem que responder por isso. Tem que responder por isso sim. Agora, é interessante se observar que a discussão, senhor presidente, não é de inclusão social, não é de saúde pública. Sabe por quê? Porque isso aí foi conquista nesses últimos anos. Houve grandes avanços. Problemas existem. Muitos problemas existem, vereador Joaquim. Mas temos que reconhecer que esse governo que está aí foi um governo, sim, que olhou para o cidadão, que olhou para o ser humano, que tentou proporcionar a cada segundo da sua ação dignidade para o povo do nosso país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, vereadoras e vereadores, hoje, na verdade, eu queria vir aqui para falar um pouco sobre a nossa cidade, porque às vezes a gente, ouvindo, conversando e ouvindo os debates, a gente pensa que isso aqui está indo muito mal. Eu queria falar sobre o campus universitário, né, de um governo, de um operário, que fez mais universidades do que toda a história do Brasil anteriormente. Eu queria falar muito dos institutos federais de ciência e tecnologia, né, que substituíram as antigas escolas técnicas, que estavam proibidas no Brasil por decreto do senhor Fernando Henrique Cardoso. Escolas públicas técnicas federais no Brasil eram proibidas de serem criadas por decreto. Eu queria falar da nossa conquista da Faculdade de Medicina, também dentro do Programa Federal Mais Médicos, e que Poços de Caldas consegue se inserir, se alinhar nesse processo e ganhar uma Faculdade de Medicina. Eu queria falar dos reajustes automáticos, cumprindo a lei que esse prefeito tem feito, diferentemente dos anos anteriores, do projeto enviado a essa casa resolvendo a questão do mínimo que constrange e humilha mais de 2.000 trabalhadores em Poços de Caldas, da reestruturação da atenção básica em Poços. Nós tínhamos 30 horas de atendimento médico na atenção básica em Poços, hoje nós temos de 210 a 230 horas, atendendo cerca de 800 pessoas por dia. Eu queria falar da Secretaria de Saúde, de Educação em Tempo Integral, da substituição daquele sistema de alistamento das crianças nas próprias creches por um cadastro comum, único. Eu queria falar do desenvolvimento econômico, que após o equacionamento do problema do Distrito Industrial, Poços já tem anunciado os investimentos no desenvolvimento da ordem de 600 milhões de reais. E eu queria também falar da dificuldade, os atrasos de pagamento, né? Não deve ser fácil para uma administração equacionar e administrar uma dívida potencial entre administração direta e indireta da ordem de 500 milhões de reais. Não deve ser muito fácil, mas as coisas estão caminhando. Mas diante de algumas intervenções aqui, eu vou falar sobre uma coisa que me incomoda muito, que é a chamada indignação coletiva. Perdão, indignação seletiva. Eu seleciono o foco da minha indignação. Por exemplo, o deputado André Vargas cometeu um erro gravíssimo ao se relacionar com o doleiro da cidade dele e usar o avião dele. Tem que ser investigado. Mas parece que para algumas pessoas é natural que um senador e um deputado da base do governo de Minas Gerais possa ter um helicóptero transportando 450 quilos de cocaína. Isso é natural. É normal. A questão da Petrobras, eu tive aqui a oportunidade de discutir, apresentar os números. Vamos continuar dizendo que vocês preferem acreditar nos outros números que estão sendo apresentados. Vamos investigar a Petrobras, mas por que nós não podemos investigar as propinas em São Paulo? A Alstom, a Siemens. Por que não? Porque lá no Congresso não pode, viu? E ninguém vem aqui para dizer isso.
Nós já tivemos aqui comemoração pela prisão de companheiros nossos, e nós não subimos aqui nessa tribuna para dizer que o STF aceitou uma denúncia contra o ex-governador Eduardo Azeredo. E acertadamente, Antônio Carlos, mandou aqui para a instância de baixo. Acertadamente. Deu a ele um direito de cidadania que negou a quem está preso, que é um direito básico do direito internacional. No mínimo 2 instâncias de julgamento. Está correto. Vamos julgar o senhor Azeredo aqui em Belo Horizonte. Espero que ele saia dessa. Espero que ele não seja culpado. Não comemoro e não tripudie sobre a desgraça de ninguém. Não é civilizado. Não é generoso. Aí eu fico na dúvida sobre uma discussão que foi levantada aqui. Primeiro, temas que tocam, que tangenciam a questão da inflação. Frequentemente essa questão vem com relação a esse governo. Rogério Andrade, há 12 anos o Brasil cumpre as metas de inflação. E esse governo é perdulário. O governo anterior não cumpriu nem um ano. Esse é o governo gestor. Esse é o governo que lançou as bases da modernidade de gestão econômica e financeira no Brasil. Reclamam de juros altos. Ora, os juros altos, que em janeiro de 1998 era de 35% a taxa Selic. 35%. Hoje é 11%. É alto. Não é civilizado uma taxa dessa. Mas a dependência do país em relação aos mecanismos da finança internacional coloca o Brasil numa situação muito mais frágil que outras economias. Agora, não vou ter saudade de 35%. Eu tenho que ter um mínimo de espírito crítico, de honestidade intelectual, para reconhecer que 11% é menos do que 35%. É o mínimo que eu posso fazer. Aí diz o seguinte: os juros do combustível está reprimido. Oh, mas aumentou a conta de luz. Ué, peraí, em qual direção que nós vamos? Nós vamos descomprimir o preço do combustível ou vamos reprimir o preço da tarifa de energia? É uma atitude esquizofrênica. Eu critico o aumento da taxa de energia e critico ao mesmo tempo a repressão no preço do combustível. E olha que a taxa de energia no Brasil não é resultante de outra coisa, senão o marco regulatório do setor elétrico brasileiro que foi votado nos tempos da privatização. É um marco que está aí e que é difícil de mexer. Esse marco regulatório que desverticalizou, que fez com que as empresas comprassem energia em leilão, vendessem energia em leilão, é esse que é o responsável pelos cálculos de reajuste de tarifa de energia. Não está na mão do governo de Minas dizer que a CEMIG não vai aumentar, como não está na mão da prefeitura dizer que a DME não vai aumentar. Porque se não aumentar agora, na próxima vez que precisar, não tem. Então esse é um marco regulatório que não fomos nós que criamos, foram os privatistas que estavam fazendo o melhor para o Brasil. E o uso da CDE para a questão da energia elétrica das térmicas. A conta de desenvolvimento energético no Brasil, senhores, sabe para que era utilizada, professor Flávio, Joaquim Alves? Para financiar as grandes empresas a construírem as suas usinas elétricas. E termoelétricas, hidrelétricas e termoelétricas. Existia no Brasil um gasoduto, um projeto de gasoduto ligando Araraquara a Brasília, em que os empresários pediam apenas, e tão somente, R$1 bilhão a fundo perdido para construir esse gasoduto. Então nós temos um governo que pegou esse dinheiro e destinou esse dinheiro ao programa Luz para Todos, sobretudo, e agora destina corretamente e adequadamente, num momento de crise que não é o apagão de 2001, cuja conta nós pagamos até 2010, não só a conta, na nossa conta, mas a conta da redução do crescimento do Brasil, um apagão por incúria, por incompetência, por incapacidade, por descompromisso com o Brasil. Eu termino dizendo o seguinte: eu falei aqui na terça-feira passada que toda a crítica da Petrobras em relação à Petrobras, dia 25 de março,
que toda a crítica à Petrobras nesse momento tem uma razão objetiva. São 50 bilhões de barris de petróleo do pré-sal. Eu disse isso aqui no dia 25. Poucos dias depois, o candidato Aécio Neves, numa reunião da LIDE em São Paulo, disse com todas as letras: vou rever o regime de partilha. Vou tomar medidas antipopulares para um público de empresários. Eu acho isso muito bom, porque dessa vez, depois de muitos anos, certamente nós vamos ter uma eleição polarizada. A coragem do senhor Aécio Neves em defender bandeiras da direita e da Casa Grande, e nós, do outro lado, defendendo as bandeiras da senzala, como tem sido a nossa história. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Algum recado? Não tem nenhum recado, não? Verificação de quórum. José Maria, Sansão, Flávio. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião. Solicito a todos de pé que saudemos o pavilhão nacional.